pessoal, eu sou a Ludmila. E eu sou a Gabriela. E sejam bem-vindos ao nosso podcast Avivamente. Hoje nós estamos aqui com uma mulher incrível, empoderada, cheia de Deus, que é a Andréia, que vai contar um pouquinho mais da história dela pra gente. Seja bem-vinda. Amei o convite, meu primeiro podcast, já estreando com vocês. Ai, que legal. Muito obrigada, uma honra. Larguei tudo lá, que vocês vão saber aí pela conversa que lá na fábrica eu sou um furacão, né? Não desligo por nada. Eu falei, não, hoje à tarde é minha, ninguém manda mensagem. Isso aí. Que eu quero falar com vocês, quero contar tudo. E esse tempo de vocês. Muito obrigada. Então, vamos começar pelo começo? Conta pra gente como que foi, qual que é a sua empresa, o que que você faz, como que foi o início, como que surgiu essa ideia, conta pra gente. Tem história, hein, gente? Eu quero Meus clientes saber. sabem muito e a Mug já é uma marca que ela é bem caracterizada pela história mesmo, que eu amo contar história. Então, bom, a Lud já sabe, né, que ela acompanhou todo o nosso começo. A Mug, ela começou com a necessidade de falta de produto no mercado. Que, aliás, se deixar, tá? Eu crio 1000 empresas com essa historinha de que, nossa, não tem isso no mercado. Nossa, nunca inventaram tal coisa, né? E foi assim que surgiu quando eu tava grávida do Lorenzo, meu segundo filho, que hoje tem 6 anos. Que a Lud conheceu ele bem bebê, né? Bebê, sim. Bebezinho. E eu não tenho menina, tenho 2 meninos, um de 11 e o Lorenzo de 6. O Murilo de 11 e o Lorenzo de 6. E aí, quando eu fui comprar prendedor de chupeta, eu não gostava daqueles de farmácia de plástico, sabe? Das marcas tradicionais e tal. E eu falava, caramba, eu gosto de coisa estilosa, né? Eu falava, vou colocar um lookinho estiloso, uma roupinha legal, com um prendedor de chupeta de plástico, azul, de carrinho. E eu não queria isso, né? E aí, eu, super interessada, fui atrás de um e encontrei um na China. Comprei, paguei super barato. Chegou, adorei ele, assim, né? Aparentemente era bonito, assim. Mas ele estragou no primeiro uso, quando o Lorenzo nasceu, né? Eu tava grávida quando eu comprei, mas quando ele foi usar... E aí, eu falei assim, gente, não existe. Ninguém faz prendedor de chupeta de forma estilosa. E aí, meu marido, ele tem fábrica de acessórios há 20 anos já. Quase 20 anos, na verdade. E sempre o ramo dele foi masculino, né? Algumas coisas femininas, mas mais masculino, cinto, pulseira. Então, ele já tinha toda essa experiência em couro, em toda essa coisa artesanal. Ele falou assim, eu acho que eu vou tentar fazer um pra ele. E tudo pra gente era isso. Nossa, a bolsa de bebê do Lorenzo foi a gente que fez, né? E era outra coisa também que eu não via no mercado, algo que fosse legal. E aí, ele criou o prendedor de chupeta, que até hoje tá na Mug, né? Que foi o primeiro produto. Hoje não é o carro-chefe, né? Já falo o que é o carro-chefe. Mas aí, ele criou um clipe de chupeta trançado de couro com o inicial, que é um produto que até hoje tá na marca, que nós fomos os pioneiros nisso no Brasil. E a gente lançou lá com a inicial dele, sem inicial também. Então, até hoje, assim, as crianças usam muito, os bebês usam muito os prendedores de chupeta da Mug, porque eles, até hoje, têm essa característica única, que você não encontra em nenhum lugar, mesmo tendo passado 6 anos de marca, né? Claro que as cópias, né, elas existem, mas, assim, nesse produto, nunca ninguém chegou perto, assim. É legal, né, porque como foi o primeiro produto que a gente criou, e daí foi que a gente falou assim, nossa, por que a gente também não faz laços, né? Hoje a Mug, ela é considerada a maior marca de acessórios infantis no Brasil. Que legal! Porque a gente entrou nessa parte de laços, de tiaras, enfim, né? O mundo da Lud, né? Meu mundo rosa. O mundo rosa, que eu não tenho, mas só na parte de empreendedora a gente ama. E aí a gente falou assim, nossa, esses materiais que são usados em moda, né? Pelúcia, verniz, couro, ninguém usa em laço, né? Deu um estalo assim. E aí eu fui comprar um laço pra minha sobrinha, comprei um laço de fita, que hoje na Mug a gente não tem laço de fita, que hoje é o laço tradicional, né, no mercado. E aí a gente falou assim, nossa, realmente não tem nada parecido, né? Vamos criar, já que a gente tinha experiência, vamos. Aí a gente falou, será que dá? Vamos tentar, que a gente sempre foi assim, né?
E aí a gente criou laço de verniz, laço de glitter, laço de pelúcia e por aí vai, né? E a Manu tem Legal. todos esses. Gente, ó, agora publi. A minha filha vai fazer 6 anos agora. Ela tinha 1 aninho e pouco quando a gente começou. Foi bem no começo que você conheceu a Mug. Foi. Gente, até hoje, olha, sem Dura. brincadeira, ela usa muitos laços e até Dura. hoje estão intactos. Dura. Que Dura. legal. Isso é bom pro cliente, né? Pra Mug nem tanto, brincadeira. Porque realmente meus clientes falam, nossa, o laço que eu comprei pra minha filha quando tinha 1 ano, hoje ela tem 5 anos, ela ainda usa o mesmo laço, assim. Sim. Porque a gente preza também essa qualidade, né? E foi aí que a gente inovou no mercado, não existia nenhuma marca que fizesse produtos dessa maneira, que envolvessem moda no mundo infantil. Hoje a gente acompanha a moda. O que tá na moda é isso. É até difícil, tá? É um desafio toda vez de tentar inserir a moda no acessório infantil e passar isso pra mãe, que querendo ou não existe. Só na Mug tem, Sim. né? Sim. E foi um achado, né? E Olha. vamos, deixa eu ver. Ela trouxe, eu falei que eu ia abrir aqui com vocês. Então, bora ver. A gente olha todo o cuidado, né? Isso aqui é o diferencial. Olha o realmente. cheiro. O cheiro, é o cheirinho da Mug. Ai, que gente, delícia. olha. As caixinhas chegam sempre assim. Não, e essa caixinha, né? Maravilhosa. Vamos ver. Ai, que meu lindo, Deus, que olha graça. sobre isso, gente. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês. Ah, esse aqui dá pra eu usar tranquilamente. Não, mas ó, é diferenciado total. Vou pôr aqui Incrível. pra gente vendo. E Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sempre empreendeu? Ou essa foi a sua primeira experiência em empreender? Então, sempre empreendi. Na verdade, eu trabalhei uma vez só, CLT, numa empresa de tecidos. Mas, assim, meu marido também trabalhou, acho que uma vez também só, CLT. Mas, desde quando eu trabalhava, eu já tentava, né, queria alguma coisa, assim, de empresa. Tinha o empreender no Tinha, sangue, tinha, né? A sempre, mentalidade, né? Na verdade, minhas amigas da escola, né, que até hoje eu tenho um contato, elas brincam, né? Nossa, tava na cara que um dia isso ia acontecer, né? Porque eu fiz uma feira cultural uma vez e vocês não estão entendendo. Eu fiz um evento, assim, né? Chamei atenção, tanto que uma agência que tava na escola até veio falar comigo, falou assim, não, vai lá, você tem muito talento e tal. Eu falei, eu estudando ainda, né? Um estudante. E desde aquela época eu já tinha essa coisa de querer, sabe, assim, de ser criativa, de gostar, mas nunca Sim. imaginava, tá? Porque uma das minhas pretensões de faculdade era medicina. Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Bem que eu tenho um pezinho ali, viu? Hoje meus funcionários falaram, mas você vai lá por causa da Mug? Aí falaram assim, claro, né? Aí a minha funcionária falou assim, mas é porque ela é toda natureba, gosta de coisa de saúde, de coisa de medicina. Eu falei, não, ainda não. Mas assim, eu gosto. Mas sempre tive, assim, meu marido, então, nem se fala. Se vocês acham que eu sou empreendedora, vocês não têm noção dele, assim. A nossa mente não para. Não para, assim, é uma coisa, assim, surreal. É absurdo, assim, todo mundo sabe disso. Onde a gente vai? A gente vai num café, que a gente gosta muito, né? Acho que você vê, né? Meus stories. A gente é conhecido como Casal do Café. A gente vai, se a gente chega num café que... e o acompanhamento do café é uma colherzinha... só com um pouquinho de chocolate em cima, a gente fala, nossa, eles deveriam mudar isso, né? Porque isso ia atrair o cliente. Chega até a ser louco, Que assim, legal. porque a nossa mente sempre tá Vocês vivem voltada. isso mesmo. Mas antes da Mug, né? Puxando aqui bem essa hora que você falou, a gente tinha empresa de festas. Você sabia disso? Não. A gente tinha empresa de Que festas. legal. Eu tinha a Lovissa, que era de festas, que querendo ou não, ainda existe uma Lovissa na Mug, né? Eu brinco, porque essa coisa de personagem... Hoje a gente tem, né, até uma parte na Mug que cuida da parte de festas, de lembrancinha, laço de lembrancinha, o acessório que a aniversariante vai usar. Então, tem esse mundo lúdico na Mug, né? E o Gui, como ele tinha uma empresa de acessórios, eu brinco que a gente juntou esses dois mundos, né? Sim. O mundo de festas e o mundo de acessórios, que era masculino, e falou, não, ó, vamos juntar essas duas coisas e fazer uma empresa. E foi isso que legal. aconteceu, né? Muito legal. Então, ele te ajudou aí nessa caminhada inicial de empreender? Ele te incentivou? Ele te... Então, na verdade, tem um porém aí também, tá? Que é uma coisa super interessante que vai ficar gravado aqui pra muita gente saber, que talvez muita gente não saiba. A gente já tava tentando muitas coisas, a gente tava numa época difícil, assim, da vida, né? Eu tinha empresa de festas, e festas é aquele negócio. Vocês sabem, assim, né? Que qualquer evento que a gente faça, a gente acha que a gente vai gastar um tanto, Sim. nunca é. A gente gasta muito mais. Imagina fazer isso para um cliente.
Então, assim, eu sou muito dedicada naquilo que eu faço. Eu não gosto de fazer o básico, né? Percebe, né? Que eu não gosto do básico. E aí, quando eu ia fazer uma festa de um cliente, eu passava um tal orçamento. E aí, na hora de fazer, eu gastava muito. Então, não era algo que, pra mim, era bom. Eu sempre, no final, não tinha muito lucro, né? Então, a gente tava numa fase difícil, né? Foi bem quando eu tive o Lorenzo, né? Por isso que tem tudo a ver com a Mug. O Lorenzo nasceu numa fase difícil, né? E aí eu falei assim, não aguento mais isso, né? Tipo, de ficar trabalhando pra no final não sobrar nada. E fazer festa é exaustivo. Se você faz uma festa pra sua filha, Sim. pra sua filha... Qualquer evento Qualquer faz, né? é cansativo, Sim. né? E eu não aguentava mais, né? E aí, já tava também um pouco difícil a parte dele também de acessórios, tal, masculinos. E aí, ele falou assim... E a gente já foi de tentar muitas coisas, né? A pergunta que você fez. Já tentei usar. Eu já tentei fazer até almofada. Até empresa de almofada. Nem vou entrar em detalhes aqui, senão eu não vou nem lembrar todas as empresas que eu já tentei. E aí, ele falou assim... Por que a gente não vende esses prendedores de chupeta? Porque ele tinha feito pro Lorenzo só, né? E aí, eu falei assim... Aí, eu olhei pra ele assim e falei... Lá vem. Juro pra vocês. Tá? Ele me zoou até hoje, tá, gente, disso. Porque você... Aí ele falou assim, ai, lá vem, Guilherme. E sabe quando você chega num ponto da vida... Eu tava cansada de tentar. Tava cansada. Aí eu falei, mais uma? Falei, não, eu já tava num ponto que eu tava meio desiludida, assim, sabe? Mas é muito complicado quando você chega nesse ponto, porque você não para pra pensar assim, deixa eu parar aqui e pensar, será que é o que Deus quer mesmo? E se Deus quiser me levar pra outro lugar? Sim. Sabe? Sim. E se realmente isso for algo que Deus tá mostrando, né? Eu ouvi uma parte de uma vez do seu Instagram, que aquilo pra mim foi essencial. Que você falou que Deus chegou num ponto que você falou, não, eu tenho que mudar, né? Que foi aí que você começou, né? Essa parte do jardim. Sim. E aquilo foi a minha história, aquilo. Que eu falei assim, não, mas... Né? E assim, eu queria negar, mas por um lado eu falava, não, mas se for de Deus isso, né? É o meu marido, eu tenho que ouvir, né? Não posso também pegar e frustrar ele logo de cara, né? Aí eu falei, ai, Guilherme, de novo, você inventando coisa, né? Falei, aí se a gente tentar e não conseguir... Aí eu falei, tá bom, vai. Aí ele comprou uns materiais, fez prenda de chupeta de glitter, de um monte de coisa, né? E aí ele falou assim, faz o Instagram aí. E eu, né, orgulhosa, tá bom. Falei, vou obedecer, né? E aí eu peguei e fiz o Instagram. Aí ele falou assim, o que você acha de Mug? Que eu já falo o sobrenome. Aí ele falou, o que você acha de Mug? Aí eu falei... Aí ele explicou o porquê. Aí eu falei, tá bom, vai. Aí, sabe quando você posta assim, que você fala assim, vou postar. Vou fazer só porque ele pediu. Só porque ele pediu. Tô sendo sincera, assim. Ele sabe disso, né? Eu falei, vou fazer porque ele pediu. Aí postei. Gente, no dia que eu postei, entrou uma mulher, a Michelle, que é minha cliente até hoje. Ela comprou 13 clipes de chupeta, que a gente chama de clipe, né? A gente colocou esse nome de clipe. Ela encomendou 13, assim, no mesmo... Aí eu olhei, assim, falei... Não é que o negócio deu certo? Já tá diferente. Falei... Aí você se empolga. Quando vem algo assim, você se empolga, né? Com certeza. Assim, aí eu falei... acho que vai dar certo, né? Aí eu continuei, né? Fiquei incentivada, continuei. E até hoje a gente brinca, né? Assim, eu fui submissa, né? Eu falei, não, eu não posso também, né? Frustrar e também não posso também... descredibilizar. Por causa que algo tá dando errado, eu achar que tudo vai dar errado, né? Sim. Isso até hoje, tá, gente? Na nossa vida. Às vezes a gente tenta algo, fala assim, será que vai dar certo? Não, vamos tentar. Sim. Né? Porque o empreender é isso, né? É o tentar. É o risco, né? E tem vezes que a gente lança coleção que não vinga. E tem vezes que a gente lança que a gente não espera. E é um sucesso. Que é um sucesso, assim, que a gente fala, caramba, meu Deus, se eu soubesse, eu tinha investido o dobro, sabe? Sim. Então, isso foi o começo, mas é o nosso dia a dia. O empreender é isso. A gente não tem... O empreender é risco. Sabe, assim? A todo momento. Isso é sempre, né? E daí, desse risco, a gente já teve tantos riscos, né? Até hoje, assim. Sim. Mas foi assim. E me conta o porquê do nome, que eu tô curiosa. A gente vai fazer um Reels na Mug, que vai ser assim. Não é Mug, é Mug. Né? A gente tá até pretendendo fazer esse Reels pra ensinar as pessoas, porque as pessoas confundem, falam sempre Mug. Mas é Mug,
E não é de caneca, tá? Porque mug em inglês é caneca. As pessoas confundem também às vezes. O que acontece? O meu irmão, ele sempre chamou o meu filho Murilo de Mug. Mug, mas sabe de brincadeira? Assim, um apelido carinhoso? Uhum. E a gente sempre gostou do jeito que ele chamava. Não chama mais, né? Isso foi só no começo, quando ele era pequenininho. E aí, meu marido é Guilherme. E aí, Mu, de Murilo, com Gui, fica Mug, né? Ah, que legal. Então, assim, além desse jeito carinhoso que ele chamava, tinha essa junção dos nomes também. Só que aí tem o Lolô, né? O meu Lorenzo, que foi o motivo que a Mug nasceu com o prendedor de chupeta. Onde colocar o Lorenzo nessa história, né? E aí que tem o urso, que o urso é hoje a nossa logomarca, né? Que tem aí na tampinha da caixa. Que toda a identidade da festa dele, que na época eu trabalhava com festa, né? Ainda. E aí, toda a identidade do quarto dele, da maternidade, era o urso. Ursinho. Né? A primeira roupa da maternidade dele era de urso. Eu falei, bom... Aí vai os dois aqui e o Lorenzo no logo. Que bacana. Só eu que não entrei na história. Você entrou pra tocar. Pra tocar. Sim, você entrou na linha de frente. Exatamente. E é bom a gente trazer essa identidade de nome pra nossa empresa, porque traz aquilo que nós somos, né? Sim. Traz a nossa história, traz o porquê da criação. Sim. Tem algo a dizer o nome da nossa marca, né? Tem algo muito legal, assim, que também... bem de Deus, assim, que eu até esqueço. Eu tinha que lembrar disso todos os dias na minha vida, né? Colocar um quadro lá na empresa pra lembrar. Que quando eu engravidei do Lorenzo, como eu disse, era uma fase muito complicada, assim, da nossa vida, né? E Deus falou pra mim que o Lorenzo vinha pra mudar algo. E ele falou, não, o Lorenzo tá vindo pra mudar algo na vida de vocês. Estou arrepiada, gente. Também. E vou me encontrar pra não chorar. E aí... Deus falou isso comigo, né? E aí, na época, eu estava numa fase, não digo rebelde, porque eu não sou rebelde, eu sou muito boazinha, tá? Não brigo com Deus. Mas na época eu falava assim, Deus, como? Como que o Lorenzo vai vir pra mudar? Se tá vindo numa fase que, aparentemente, a gente olhando, né, com nossos olhos naturais, tava vindo pra atrapalhar, né? Como que eu vou ter dinheiro pra poder fazer um quarto pra ele, pra poder, né, ter tudo pra ele? Como vai ser, né? Então não tá vindo pra ajudar. Mas, assim, a gente não sabe dos planos de Deus, Nós né? sabemos. Nós sabemos, a gente fala assim, que é do nosso jeito, mas não, é do jeito de Deus, né? E aí, hoje eu entendo. Sim. Porque se não houvesse o Lorenzo, eu não ia fazer o prendedor de chupeta e a bolsa de maternidade, né? E aí, hoje ele fala, né? O Lorenzo fala, sabia que a Mug nasceu por minha causa? Ele fala, porque ele sabe disso, sabe? E na época a gente morava em Guarulhos, eu lembro. E meu filho mais velho, ele sempre lembra, né? Ele, quando passa ali no shopping de Guarulhos, ele lembra que já tava começando, assim, a gente a querer mexer em algo. A gente não tinha Mug ainda. E meu filho, a gente ia a pé pro shopping, às vezes pra, sabe assim, comer um negocinho nós três, assim, uma casquinha. Mas a gente ia pra poder fazer algo, assim, né? E meu filho mais velho fala, nossa, eu não gosto nem de passar, que eu encho o olho de lágrima. 11 anos, hein? Ele fala Ele isso. fala, até hoje. Ele fala que não quer passar pelo shopping de Guarulhos. Porque foi uma fase difícil na nossa vida, né? E realmente, no começo, era difícil passar por lá, pra mim, assim. Porque eu lembro da gravidez do Lorenzo. Não tinha Mug lá em Guarulhos. A Mug começou no meu apartamento na Vila Guilherme. Começou no apartamento. E aí, até hoje... Hoje, não. Hoje eu passo lá com outra visão. Eu olho, hoje eu bem mais madura, olhando pra trás, eu falo assim... Olha o que Deus fez. Sim. Sabe, assim, olha o que eu tenho hoje, sabe? Eu ensino isso pro Murilo, né? Porque ele tem que lembrar dessa fase difícil, mas ele tem que lembrar quem é o Deus que a gente serve, né? Sim. E eu falo pra eles, Mu, Lô, agradeçam, sabe? É o que a gente tem hoje, o que a gente tem é de Deus, sabe? Então, assim, foi uma fase complicada, mas olhando pra trás, assim, né? Porque às vezes a gente vai... né, crescendo na empresa, crescendo, e a gente se acostuma. Sim, né? Esquece, né, Esquece do início. E você fala assim, né, eu contando aqui agora, né, fala assim, prazeroso. caramba, ou que Deus cuidou, porque a gente acha, às vezes a gente acha que Deus não vai cuidar, né, a gente fala assim, a gente se preocupa, gente, eu vou ser sincera, tá, eu sou uma pessoa muito preocupada, não vou mentir, tá, não tô aqui, sou muito preocupada, assim, né, meu marido é mais da fé, né. Eu falo pra ele, ai, não, deixa esse sonho enterrado aqui. Não, tá bom, eu tô bem, tô confortável, sabe?
eu acho que às vezes até eu sou um pouquinho pessimista em relação a algumas coisas. Ele já não. Ele já é, tipo, na fé e na coragem. Ele já é, né, de pegar e falar assim, não, quero viajar pra Paris. Não, então vamos fazer o passaporte, que a gente não tem o dinheiro pra ir pra Paris, mas já tem que, né, preparar, porque na hora que Deus fazer, a gente tem que estar pronto. Eu não, eu já sou mais medrosa, né? Mas muito legal. A sua história é linda. E eu queria te dizer que eu conheço a Mug desde a época que ela era bebezinha. Hoje ela já é uma adulta, uma empresa adulta madura. E a sua mensagem, o que você passa na Mug é você. Sim, sou eu. E eu acho que isso é o principal, Sim. porque a sua empresa é você é a sua empresa. Uhum. Entendeu? E muitas empresas se perdem no meio do caminho Sim. porque perde a identidade. E a sua empresa, não só no nome que tem a sua identidade, nos seus produtos também tem. Sim. Porque a gente vê o carinho que vocês têm, o jeito que você toca o Instagram. A gente falou no podcast passado sobre a humanização das coisas, que hoje em dia tudo é muito robotizado. E a Mug é uma empresa humanizada. Totalmente. A gente vê vocês lá, os seus funcionários, você mostra a rotina. E isso é um diferencial mega. Sim. Porque você tá vendendo não só um prendedor de chupeta, não só um laço, um acessório. Você tá vendendo a sua história nesse laço. Sim. E isso tem muito mais valor. E vocês sabem que, agora contando uma coisa aqui de bastidores, teve um momento, que eu não sei se você sabe, a Lud sabe, né? A gente abriu franquias, né? A gente tem hoje em 5 shoppings. Uau, que legal! E a gente tinha mais franquias, né? Nós fechamos algumas, já conto também por quê. E nesse crescimento foi muito rápido. Porque você imagina, a Mug vai fazer 6 anos. Nesse período a gente cresceu tanto a ponto de ter... Hoje nós temos bastante funcionários, eu tenho um prédio que a gente tem a fábrica. É um crescimento, assim, foi muito rápido, né? Começamos a vender as franquias, começamos a ficar conhecidos no Brasil inteiro, né? Então tudo foi muito rápido. E nesse crescimento eu me perdi um pouco, né? E foi acho que meu grande arrependimento de tudo. Já o Gui não, né? O Gui, que é o meu equilíbrio, ele fala que não, que foi necessário. Sim. Ele falou, os processos são necessários. Tudo é uma experiência. Eu sou muito às vezes, de me prender no passado. Falar, não devia ter feito isso. Ele falava, não, foi necessário. Sim. Precisava ter passado por isso, sabe? E aí teve um momento que eu perdi um pouco tentei perder um pouco a minha essência, né? Que foi o que a Lud me conheceu quando era praticamente só eu, né? Na Mug, assim, era eu e eu, né? Praticamente. E aí, ter equipe é muito bom. Eu não sou nada sem minha equipe, assim, né? Tinha que falar deles aqui, né, gente? Tem. Eles ficaram todos entusiasmados que eu ia vir. Ai, que legal. E assim, nós somos uma família lá, Sim. assim, né? É impressionante. Todo mundo fala, quero trabalhar na Mug. Gente, não é um Google, não. Mas assim, a gente tem muito amor lá, sabe? Sim. E aí, eu peguei e quis terceirizar aquela parte que só eu sei fazer. E foi aí que eu tive uma grande falha, né? Porque a gente tem, né? A gente que tem estudado muito sobre muitas coisas de empreendedorismo, a gente tem que tentar passar todas as funções que outra pessoa sabe fazer, a gente tem que delegar. E deixar aquilo pra gente, só a gente pode fazer, sabe? Tem coisas que meus funcionários sabem fazer, ou então que eu posso treiná-los a isso, eu tenho que fazer, eu tenho que delegar, né? Sim. Como tem uma coisa pra Lud, né, que eu sou um pouco difícil disso, que eu pedi pra preparar a caixa dela. Tava louca pra eu preparar, mas eu falei assim, não, deixa eu, né, pedir pra alguém. Aí pedi pras meninas prepararem, mas na hora de sair, o que eu fiz? Conferiu. Foi conferir a caixinha, né? Aí já tava lacrada, e eu quis abrir a caixa, sabe? Eu falei, não, Sim. mudei algumas coisas, né? Porque ainda não tem que ter nosso olhar, né? Sim. Mas eu tenho que aprender mais a delegar. Eu E também. aí teve um determinado momento que eu deleguei muito, mas eu deleguei de forma errada, né? E aí que teve um período, eu não sei se a Lud vai lembrar, que perdeu um pouco a identidade dos stories, né? Que aí eu não aparecia, não que as meninas eram maravilhosas, faziam o trabalho com excelência, mas não era eu ali, sabe? E aí, como a empresa estava crescendo muito, eu quis deixar muito profissional, sabe? Assim, arte, fotos lindas, maravilhosas, mas não era eu, sabe? E foi aí que eu perdi um pouco do engajamento com o meu público. Se é um conselho que eu posso dar, é esse, assim, não faça isso. Porque não tem jeito, eu posso colocar qualquer pessoa ali. Não que eu sou melhor que meus funcionários.
Eles são melhores em tudo que eles fazem. Eu não sei fazer um laço, tá, gente? Só pra deixar claro, que todo mundo acha que eu sei, mas eu não sei. Eu não sei cortar um papel. Eu sou desastrada demais. Eles são maravilhosos, assim, sabe? Minha equipe de marketing é muito melhor do que eu. Mas como eu que criei a marca, como é a minha história, tem que ter o meu jeito, tem que ter a minha essência, né? E com o crescimento, com as franquias, e abrindo em shopping, aquela correria e a expansão, eu me perdi um pouco. E eu vi que o básico que funciona parou de ser feito. Sabe, arroz e feijão? Sim. E aí eu falei assim, nunca mais eu faço isso, né? E às vezes as meninas falam assim, vamos postar tal coisa. Aí eu vou fazer uma arte, vou fazer um vídeo. Eu falo, não, gente, deixa eu fazer do meu jeito. Sim. Da Andréia, que era lá no meu apartamento, daquele jeito simples, daquele jeito meu, daquele jeito autêntico, né? Sim. Que eu sou assim, né? Eu sou muito eu, a Lud sabe. Sim. Sou muito eu, assim, né? Então, foi um momento que eu me perdi, porque a Mug tem muito essa característica, sabe? Há 2 meses atrás, eu tive que mandar minhas 2 vendedoras do WhatsApp pra shopping. Porque a gente teve um desfalque na equipe e tive que mandar. E aí eu falei, e aí? O que eu faço? Se eu contratar alguém agora, eu não vou deixar a pessoa aqui por 2 meses. E pra eu contratar alguém agora, a pessoa não vai entender sobre a Mug. Vai ter que ser eu. Como nos velhos tempos, né? Uhum. Na sua época, né? Na sua época, eu que atendia no WhatsApp, né? E aí, menina, você não tá entendendo. Modéstia à parte, tá? Não tô... Mas é que não é porque eu sou boa, não é porque eu sou melhor que ninguém, mas é porque eu gosto, é aquilo que eu criei. Eu sei a minha história. Eu vendi tanto no WhatsApp, mas tanto, que na hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba! Tipo assim, é o de antes, é o meu início, é a essência. Mas, sabe? Andréia, sabe o que é lindo você falar? Porque quando você criou, você sabe, você tem o valor da sua criação. Você sabe o porquê foi criado, você sabe o porquê do nome, você sabe da sua história, das suas lutas. E quando você está à frente, é você que acredita, você quer fazer dar certo. Exato. E a sua energia, a outra pessoa do outro lado sente. Sim. Se você responde uma mensagem para o cliente no WhatsApp sorrindo, ele vê o seu sorriso, ele sente naquela mensagem o seu sorriso. Então, isso é muito importante. Você passar para os seus funcionários, para a sua equipe, a importância de amar aquilo que eles fazem, né? E assim, nosso lema é muito isso, é o espalhar amor, né? Em tudo a gente fala que é o espalhar amor. Isso é incrível. Tem muito isso, né? Hoje a gente tem, na Mug a gente tem, claro que a gente tem as vendas no shopping, que, né, que graças a Deus vendem bem, mas hoje a gente, se for falar de forma assim, online, 50% é WhatsApp e 50% é site. Aí você fala, caramba, 50% é WhatsApp, né? Que às vezes a gente fala, nossa, a gente queria que fosse mais no site. Porque, querendo ou não, vender por WhatsApp dá trabalho. Dá trabalho. Da forma como é o nosso produto, dá trabalho. Eu já vou explicar o porquê também. Então, dá trabalho. A mãe, por exemplo, esse laço aqui, ele é um tamanho G. Aí, às vezes, a mãe fala assim, e ele não existe tamanho M. Ele é um dos únicos laços da Mug que não existe tamanho M. A mãe fala, mas não dá pra fazer M? Aí, você tem que explicar pra ela que é 1 centímetro só. Mas aí, o meu coração não aguenta. Aí eu subo lá em cima e falo, gente... Subo lá na produção e falo, gente... não dá pra fazer... Não dá pra fazer só pra essa cliente? É o sonho dela, é porque é o aniversário. E eu sempre caio, assim, né? Nessa situação. Porque eu tô trabalhando com sonhos, sabe? Às vezes eu levo até bronca, tá? Do pessoal da produção. Que eles falam, o que é isso aqui que você inventou? Esse laço não existe. Eu sei, mas é que a mãe queria tanto. É que o vestido da filha dela não é rosa, é azul. Muda pra ela, sabe? Sim. Então, assim, o trabalho no WhatsApp não é um trabalho simples, né? Não. Já teve algumas empresas que ofereceram pra gente aquele serviço automatizado. Sim. Pra algumas empresas isso é bom, quando é um produto único, né? Quando é um produto mais fácil. O nosso não tem como fazer isso, porque é algo muito humanizado, né? E o WhatsApp, gente, vocês não fazem ideia. Eu faço amizade. É que assim, hoje eu não consigo mais, né? Foi só nesse tempo que as meninas ficaram fora. Mas assim, eu sou convidada pra festa, eu recebo vídeo, sabe? Tem cliente que chora. É que você faz parte do momento, Exatamente. Né? Você compra a dor do seu cliente e você resolve, né? Você dá uma solução. Então, isso fica marcado, né? Isso é uma delícia, né? Porque assim, eu tenho clientes... A Michelle, ela comprou no primeiro dia que a Mug surgiu. A Michelle compra até hoje. Que sabe? legal. Assim, eu acompanho as filhas dela até hoje, assim, né? Tem clientes minha que...
tinha uma filha só, que hoje tem 3 meninas, assim, né? E isso que é o legal, né? Porque a Mug não é uma compra de uma vez só, né? A Mug acompanha a criança. Claro que tem clientes que vão embora, né? Mas, assim, minhas clientes, eu sei o nome da filha decorado, sei tudo decorado, porque são clientes que estão na Mug há 5 anos, há 6 anos quase, assim, né? É uma história, né? Fez o lacinho da maternidade, mas fez a festa de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. E isso é prazeroso demais, assim. Você demais. fica participando da família da pessoa, da família, né? do dia a dia. Porque, assim, eu vejo pelas minhas sobrinhas, né? Elas estudam na mesma escola dos meus filhos. Aí, quando eu vou lá, eu sempre encontro ou na entrada ou na saída. Elas sempre estão de laços. Sempre. Só da Mug, né, gente? Por favor, né? Por favor. Sempre estão de Mug. Sempre, assim. Elas são conhecidas pelos laços, assim, né? Então, é algo que, assim, pensa. Minha irmã acordou e aí colocou laço nelas. Aí, na hora de ir na escola, colocou outro laço, assim. Elas já estão acostumadas também, né? Elas acordam, já põem a tiara, já acordam, colocam o laço. Então, é um produto que faz parte do dia a dia da pessoa. Não é um produto que é uma vez só, né? Então, assim, por isso que a gente tem tanto cuidado, assim, né? Do produto, da entrega, de tudo, assim. Eu sou muito preocupada em relação a cada detalhe. Sim, e quando a gente recebe o produto, seja ele o laço, seja ele o jardim, seja ele qualquer outro serviço, você gera uma experiência em quem está recebendo, né? Muito. Então, todo esse detalhe que é minucioso, a gente precisa entregar também. E a experiência, ela começa desde a hora do WhatsApp. Do atendimento, é isso mesmo. Na verdade, ainda mais, né? Sim. Desde o do Stories, assim, né? Sim. Qual o conteúdo que a gente vai entregar, o que a gente vai explicar. Aí tem aquele atendimento, eu me preocupo muito, assim. Quer me ver desestruturada. E acontece, tá, gente? Também não vou esconder nada, não. Ver mensagem sem responder. Nossa. Sim. Assim, nossa, eu fico assim, eu só ao ponto de eu ir na casa da cliente, lá, me pedir perdão. Assim, eu sou muito preocupada, assim, sabe? É muito coração. Sou muito. Não é? Você não tem noção pra funcionário. Pra funcionário, então, é surreal, assim. Sim. Assim, eu fico querendo, assim, ajudar todo mundo, assim. Eu sou muito coração, né? E aí que tá o problema, né? Porque no shopping não dá pra eu fazer isso. Eu tento passar isso para as meninas e acontece, né? Shopping, gente. Mas assim, o que eu consegui trazer para mim, eu trago. E aí que tá o problema, né? Porque eu fico querendo carregar o mundo nas costas, né? Ou então, pedido errado. Acontece, gente. Tem uma porcentagem por mês. Normal, é humano, né? O trabalho humano falho. Entendeu? Porque assim, se é pelo site, a probabilidade de ter um erro é menor. Porque foi ali, a mãe prática, né? Escolheu, acabou. Mas a maioria das mães, essas que compram por WhatsApp, normalmente são as clientes de 6 anos atrás, de 5 anos atrás, as clientes mais fiéis. Elas gostam da minha opinião. Elas mandam perguntar pra mim. Elas já sabem. Gente, é um serviço parece que mensal, assim, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, com elas, né? E acontece do laço errado, de trocado, de tamanho errado, já acontece de laço e sem bico de pato. Aí a mãe fala... É sem bico de pato mesmo? Não é. Assim, e aí, antes eu ainda tentava dar uma contornada. Vamos esperar pra ver como vai resolver. Hoje não. Hoje eu falo assim, gente, praticidade. Vai gastar motoboy Gasta. Assim, porque a experiência a cliente tem uma experiência ótima nas stories. No atendimento maravilhosa. Nossa, tá sonhando com... E assim, e é muito sonho isso. Sim. Você não amou receber a caixa? Sim. A mãe ama. Sabe? Nossa, e na hora não vai que amar. no cabelinho da criança. Entendeu? Então... Aí chega linda aquela caixa, sobe o cheirinho, aí vem um laço errado. Se eu demoro pra resolver isso, acabou a experiência. Sim. Assim, eu tenho clientes que eu já errei, que continuam até hoje comigo. Então, não tem problema, tal. E acontece, assim. Teve um caso de uma cliente que gente, eu passei o sábado mal, por causa de um laço. Eu passei o sábado mal. Se fosse outra empresa, eu falasse, não tô nem aí. Não, eu passei o sábado mal, né? Ela até chorou. Que a gente vendeu um laço inspirado no Frozen. Que a filha dela ia ser do Frozen. E a minha funcionária tava acostumada com esse negócio de São Paulo. São Paulo chega de um dia pro outro, Sedex, né? E era Rio de Janeiro. E aí era feriado. Foi há pouco tempo agora que teve um feriado na sexta-feira. E aí ela falou assim, chega até a festa da minha filha, é sábado. Chega. Era quinta-feira o envio. E era feriado na sexta. Como que ia chegar no Rio de Janeiro, né?
E aí, ela mandou mensagem na sexta e eu levei o celular pra casa. Às vezes eu levo, tá, gente? Não resisto. Vai que tem alguma coisa, eu levei. E aí, eu vi aquela mensagem ali, eu falei, vou abrir. E aí, eu vi que a cliente falou assim, cadê meu laço? Não chegou. E era sábado à tarde. Ai. A festa era no outro dia, no domingo. E aí, me deu pânico. Pânico. Gente, vocês não têm noção das loucuras que eu pensei. Eu juro, ó, vocês vão ficar assustadas. Eu cheguei a pensar, eu falei, nossa, Rio de Janeiro, quanto tempo tá aqui? Juro. Mas, assim, foi uma loucura, né? Foi um momento de loucura. Mas eu cheguei a pensar, eu falei, bom, deixa eu pensar. Eu vou postar nos stories alguma cliente que tem um laço da Mug, que seja inspirado no Frozen, e vou mandar um motoboy na casa dessa pessoa pra emprestar pra ela. Assim, eu comecei a pirar, porque eu sabia que aquilo não era um laço. Era um laço que foi menos de R$50, mas não era o valor do laço em real. Não é o valor. Não é o valor, é um sonho, sabe? E eu nem sabia, eu trato todo mundo igual. Era uma cliente mega antiga, eu nem sabia que era cliente antiga. E aí, eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a me desesperar. Eu falei, vou ter que falar a verdade pra ela, né? Aí eu nem sabia, não sabia o que tinha acontecido. Imaginava que não tinha sido enviado e foi enviado. Mas não chegou a tempo. Eu achei que nem tinha sido enviado, que o meu desespero. E aí eu contei a verdade pra ela. Gravei um áudio gigante. Eu falei, ó, eu tô péssima. Eu falei, não sei o que fazer. Eu fui pra uma festa com o celular na mão do atendimento, porque ainda com esperança de resolver, né? E aí ela falou assim pra mim, André, ó, chorei. Ela falou, chorei e tal, mas ela falou assim, eu pensei aqui, minha filha tá bem, sabe? Eu posso dar uma festa pra ela. Fiquei sem dar festa pra ela na pandemia. Ela tá saudável, sabe? Eu não vou me preocupar com algo assim, sabe? Não vou frustrar uma festa por causa disso. Aí, na hora, eu entrei em ação, né? Aí, comecei a falar pra ela. Comecei a falar pra ela que eu tava tentando aprender isso na minha vida, né? Porque, às vezes, a gente se preocupa com coisas tão pequenas, né? E aquilo não era pequeno. Mas, assim, ela não podia deixar de ver aquilo por causa daquele laço. E eu falei, bom, eu não tenho a solução de entregar esse laço pra ela. Eu vou ter a solução de ajudar ela em conselho, né? E eu falei pra ela, fique em paz, isso que você tá falando é verdade, né? Você tem sua filha, olha que bênção você ter sua filha pra comemorar, o laço vai chegar depois, você tirou foto depois, né? Ela falou, André, você conquistou meu coração, eu tô com o coração agora em paz. Então é sobre isso, sabe? Sim. E não é mentira isso, assim, eu não postei, não falei nada sobre isso, sabe? Mas aí meu coração sossegou, não 100%, mas sossegou um pouco, porque é muito sonho. Tem mães que compram mais de R$1.000 de laço. Mas tem mães que não. Tem mães que compram, às vezes, um laço... A gente tem um setor no site que chama Última Chance. São laços, tipo, promocionais a partir de R$ 9,90. Teve uma mãe outro dia que foi até a fábrica buscar um laço de R$ 9,90. Ela saiu da casa dela para pegar um laço de R$ 9,90. E a gente desceu, atendeu ela. Aquele laço é o melhor para ela. Sim. Ela vai usar na filha dela, não importa o valor, sabe? É um sonho aquilo. Sim. Então, a gente lida com isso. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Tem. E o mais importante é você ter uma equipe que sabe desse valor, né? Então. Mas é um desafio ainda, tá? Porque, assim, eu tento mostrar, eles sabem do meu jeito. Eu libero brinde, eles morrem de rir. Eu falo, libera brinde, dá brinde, manda brinde pra pedir perdão, faz cartinha. Mas não porque é uma coisa robotizada. Não, é entendeu? amor. É amor. Teve uma cliente que teve um dia que a gente fez um laço inspirado no Buzz pra festa da filha dela. E era a paixão dela aquele laço. Ela usou na festa e perdeu na piscina de bolinha. E esse laço não tem mais. Você lembra dessa coleção? Não inspirado no Toy Story? No Toy Story, acho que a Manu, acho que é pequena. Não... E ele não tinha mais, né? E aí ela falou, daí eu fiquei tão chateada, tal, enfim. E aí eu peguei e falei assim, nossa, ela é uma cliente tão antiga, né? E assim, meu dia a dia é muito corrido, né? Se eu pudesse, eu faria até mais. Mas minha cabeça, meus funcionários brincam que eu tenho 84 abas abertas na cabeça, tá? Eles falam, deixa eu colocar mais uma aba aí. Tal coisa aconteceu. E aí, eu falei assim, o Paulo é uma das pessoas que mais cria lá na Mug, né? O Paulo é maravilhoso. E eu falei, Paulo, vou te dar um desafio. Recria aquele laço do Buzz? Ele, tá bom, ele recriou. Aí eu mandei uma cartinha pra ela, de surpresa, assim, né? Falei pra ela que eu sabia quanto ela tinha ficado triste e que eu queria alegrar o coração dela, né? Sempre falo em Deus, gente, sempre. Eu sempre falo em Deus, né? É aquele negócio, né? Evangelizo em todo tempo e, se necessário, eu uso palavras, né? Então, isso na Mug é sempre, né? Incrível. Falei de Deus. E aí, quando ela chegou em casa, que ela abriu essa caixa, que ela viu esse laço,
mal sabia que aquilo, na verdade, representava mais ainda. Que Deus estava me usando para abençoar a vida dela no dia certo. Deus sabia do plano. Aconteceu algo na vida dela que eu não sei o que aconteceu. E ela falou que tinha tido um dia muito ruim. Tinha acontecido algo muito ruim na vida dela, que ela passou o dia chorando. E que quando ela abriu aquela caixa, que ela viu aquele laço, aquela carta, Deus falou com ela, né? E ela viu que Deus estava cuidando dela. Naquele detalhe. Gente, mas é um laço. Sim, mas era o cuidado de Deus, né? E ela falou, eu não sou de postar em redes sociais. Postei, mandei pra minha família toda. Porque foi a alegria do meu dia, sabe? No caso dela, aconteceu algo ruim. Mas no caso de tantas mães, às vezes não aconteceu nada ruim. Mas é a caixa que dá alegria, né? Isso. Sim, é você cumprindo o seu propósito, Sim, né? exatamente. Não só como uma empresa, né? Que dá lucro, enfim, uma empresa saudável, mas como você mudar a vida de uma pessoa. Às vezes a gente fala, mas como que eu posso mudar a vida de uma pessoa vendendo laço? Tá aí a resposta. Exatamente. Você consegue mudar a vida de uma pessoa com o que você tiver na sua mão. Se você tiver boa disposição, se você tiver a intimidade com o Espírito Santo de ouvir o que ele te fala pra você fazer e você cumprir, já mudou. Sim, literalmente. Exatamente. Nossa, incrível. Eu tô apaixonada. É maravilhoso. E outra coisa também que eu costumo dizer, né? Quando a gente transforma uma vida dessa forma, né? Evangelizando. E foi algo natural, você não imaginava, né? Não. Você não imaginava. Não. E aí é como a gente sempre fala, né? Como que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E um simples ato, numa simplicidade, que nem você falou também, a gente tá fazendo aqui as melhores artes, os melhores conteúdos, mas não era o básico que funcionava. Básico. Exatamente. Então é a simplicidade, é você ter amor, é você ter zelo, é você ter, sabe? Sim, isso não tem nada no mundo que pague. Não tem. É carregar pra vida mesmo, né? Quando eu comecei a Mug, eu comecei no meu apartamento. Hoje eu moro num apartamento que eu sonhava morar, que fica perto. Eu olhava da janela, falava, um dia eu vou morar naquele apartamento. Hoje eu moro nesse apartamento que eu sonhava. E aí, quando eu morava nesse apartamento que eu comecei a Mug, eu tirava fotos, tipo assim, em cima do meu varal. As pessoas... Não, o pessoal elogiava as fotos. E assim, eu tirava em cima do meu varal, carregando o Lorenzo no colo. Pra vocês terem ideia, pra atender cliente, o Gui, ele pegava ônibus, que na época a gente tava sem carro no começo da Mug, com o Lorenzo bebezinho. Ele pegava, falava, não, fica atendendo os clientes aí que eu vou lá comprar material com ele, né? Então a gente, hoje, claro que as pessoas olham e falam assim, nossa, a Mug, nossa, eles, mas gente, Ninguém sabe como é que foi lá no início, Ninguém sabe. E até hoje, tá? Porque, assim... Não é só sucesso e sorriso, não. Empreender é pressão. É todo dia pressão, sabe? Todos os dias você tem que aprender, você tem que se inovar, você tem que fazer o negócio acontecer de uma forma diferente todos os dias. Impressionante, assim, né? Parece lindo, né? Mas não é. Né? Outro dia eu postei lá no Instagram, um dia comigo. Foi um dia maravilhoso. Né? A gente foi convidado pela Lelis Blanc pra ir no evento deles. Em breve nós teremos novidades. A Lelis Blanc é um referencial. Quando uma empresa de laço é envolvida com a marca desse nível. E nós vamos ser. Aguardem. Deus. Deus, assim, né? E nós fomos chamados, aí eu fui no evento, né? E vamos ter mais contatos aí com eles. E foi um dia lindo, né? Eu fui na Lelis Blanc, almocei fora no dia. Foi tudo maravilhoso. Aquilo foi verdade. Mas não é todo dia assim, sabe? Um dia, né? Não é, até mesmo porque a gente tem nossas lutas, o nosso desafio, a nossa parte humana, a gente erra, a gente falha. Nem sempre vai ser tudo sorriso. Só que também, assim, a internet, ela não tá aí pra você ficar postando as coisas ruins que acontecem na sua vida. Você tem que postar realmente como que você superou as coisas ruins, né? Eu até brinco, né? Tem dia que eu acordo, tem dia que eu acordo mal, né? Porque, assim, não é fácil. Né? A gente teve os fechamentos dos quiosques que no começo foi difícil, né? Porque o shopping é complicadinho, né? Assim, os custos são exorbitantes, né? Então, a gente fala assim, não, a gente decidiu que a gente quer ir para uma outra linha, estamos projetando novas coisas, crescendo online, abrir novas frentes na marca, né? Então, foi plano já a gente fechar alguns quiosques. E tem dia que a gente tá triste, assim, né? E aí, quando eu tô assim, aí eu vou pra fábrica sem maquiagem, de legging. Aí eu chego lá e falo assim, gente, vim de roupa de guerra. Aí, às vezes, eles falam que não é roupa de guerra. Imagina se é roupa de guerra.
Aí eu falei, se algum cliente chegar, eu tô lascada, porque... Hoje é dia de comer McDonald's, tipo na caixa assim, de bombom, não e quero, assim, sabe? Não é todo Sim, dia, assim, não é todo sabe? dia, de jeito nenhum. Tanto é que vocês falaram, né, sobre minha missão, né? Tanto com as mães, que eu acho que isso é algo que, é certíssimo, é algo que eu acompanho, tem o dia a dia das mães, converso, ajudo, dou conselho. Queria dar mais, mas não tem como, né? Na vida dos funcionários, eu acho que a gente, eu e o Gui, a gente é muito pai e mãe deles, assim. Na verdade, na Mug, a gente tem muita gente novinha, assim, muita, assim, que começou, o primeiro emprego foi lá. Então, a gente é muito pai e mãe, dá conselho, né? A gente faz o nosso melhor, queria fazer mais por eles, porque eles são incríveis, né? Mas ainda existe uma terceira parte que eu ainda queria fazer, que eu ainda não fiz. Que é ajudar a parte empreendedora, assim, sabe? Eu acho que a gente tem muito know-how pra isso. Sim. Né? De todas as coisas que a gente passou. Porque eu passei coisa, viu? Passei e passo coisa, assim, sabe? Mas dá pra desistir? Não dá, gente. De jeito nenhum. Não dá. E principalmente quando você enxerga tudo isso como um propósito. Olha só, foi de uma ideia do seu marido, onde você falou assim, vamos ver. Vou fazer, vai. E hoje você lidera pessoas que você automaticamente prega na vida dessas pessoas, elevam essas pessoas a níveis que talvez se não fosse pela sua vida, elas não chegariam. Sim. Você ajuda pessoas talvez que se não fosse pela sua vida, você não ajudaria. E tem o seu trabalho. Exatamente. E você automaticamente também está ganhando para isso e abençoa quem está recebendo o seu produto. E isso é a missão de você encontrar algo com propósito, né? Exatamente. É você receber... de graça, literalmente, aquilo que nada no mundo pode pagar, a satisfação, o prazer de você poder usar palavras sábias para para a pessoa que está sendo liderada por você, sabe? Isso, para mim, não tem nada no mundo que pague. Eu sentar ali com uma pessoa que trabalha para mim, que nem eu falo, não tenho funcionário, eu tenho sócias. E eu falo pra elas assim, tem dia que uma tá mal e começa a desabafar da vida dela pra mim. E eu, meu Deus, como que o senhor quer me usar nisso? Eu sempre falo. Como que você quer? Me usa aqui, porque eu não sei. Faz o que o senhor tem pra fazer aí, faz a sua obra. E automaticamente eu transformei a vida daquela menina que tava ali desabafando comigo no dia. Aí eu falo, não é somente sobre a empresa. É isso, as pessoas que estão aqui dentro também. E é isso, eu acho que essa é a nossa missão, né? Transformar vidas, servir pessoas, independente da forma. A gente precisa transformar as pessoas, né? E a gente levando isso pra frente, a gente chega longe, porque você foi transformada através dos laços, você está transformando as pessoas através dos laços, e essas pessoas vão transformar outras vidas porque você as transformou. Exatamente. E os seus clientes estão transformando também os filhos, porque você transformou. Então, é uma cadeia, né? A empresa, na verdade, ela é um armamento do reino, né? Porque ela te leva a conexões e a lugares que você, como uma pessoa física, não iria. Então, tudo tem que ser feito para honra e glória do Senhor. E a nossa empresa, ela existe para honra e glória do Senhor. E eu me sinto muito na responsabilidade, assim. Eu vou falar, não é fácil. A gente antes tinha 70 funcionários, na época que tava todos os quiosques e tal, eram 70 pessoas, assim, né? Aí foi diminuindo. E hoje, eu sinto, assim, é uma pressão. Não é fácil, gente. Porque, assim, você pensa assim, nossa, mas... essa pessoa, ela tem que pagar aluguel, ela tem filho, e assim, sabe? Claro que tem que ser de um lado que não seja tão ruim, né? Porque você tem que ter hora que tem que ter escolhas, né? A gente não era de demitir, agora a gente criou um pouco mais de coragem. De um tempo pra cá, a gente acabou tendo que pensar assim, não, a gente tem que ser coração, mas a gente também tem que ter sabedoria, né? Mas eu me sinto muito responsável, assim, pelos aqueles meninos, aquelas meninas, assim, né? De falar de Jesus. Muitos eles são cristãos, outros não, mas todos eles ouvem demais a gente falar de Jesus, sabe? Mas é uma responsabilidade, sim. É uma responsabilidade tão grande, e eu falo isso, mas só te mostrando um outro lado da vertente. Eu montei uma clínica de estética recentemente, né? Todo mundo já sabe, mas você ainda não. E quem que ia ficar lá na recepção seria minha irmã. Só que assim, todos os meus... eu não escolho funcionários por currículo. Eu escolho pelo coração. Eu também. Eu escolho pelo coração. Eu acho que currículo maior que esse não existe, né? E todas as pessoas que eu escolhi foi a dedo para trabalhar lá dentro. E eu vejo brilho
no olhar de cada pessoa que trabalha comigo, gente. Tem dias que a gente encerra todos os atendimentos e continua bolando planos incríveis, porque as meninas não querem ir embora e não vê a hora de chegar no outro dia. E aí minha irmã foi e me mandou uma mensagem. Eu não sei, porque eu não vou conseguir ficar muito, para mim esse horário não vai dar. Começou com alguns empecilhos. E na hora que ela me respondeu aquilo, foi uma resposta de Deus para mim. Eu nunca olho aquilo como, nossa, a minha irmã não brilha. Não. Eu só olhei assim e falei, Senhor, você está me dando uma resposta. Porque se eu falei pra você que eu só quero pessoas aqui dentro que os olhos brilham, o Senhor só tá me mostrando que os olhos da minha irmã não vai brilhar aqui. E ela é minha irmã. Sim. Sangue do meu sangue. Sabe o que eu respondi pra ela de imediato? Obrigada por essa resposta. Ela está assistindo e não me deixa mentir. Falei, muito obrigada por essa resposta. Vai ter sucesso aonde os seus olhos brilham. Porque se os seus olhos não brilham aqui dentro, é porque esse lugar não é pra você mesmo. Se você tivesse ficado brava, sabe? Assim, tivesse brigado com ela. E às vezes, assim, Deus faz algo que aconteceu muito com a gente. Quantas vezes a gente teve resposta, assim, de lugares que mandaram a gente mudar, né? Ponto de shopping. Ou então funcionário que pediu demissão, que eu falava, não, esse não quero que ele vá embora. E às vezes depois você olha e fala assim, não, gente, peraí, isso foi Deus que quis. Sim. Então, se você reclama na hora, você poderia ter falado, ai, minha irmã, olha só, o sangue do meu sangue tá me negando, não sei o quê. E você tivesse murmurado, e você, em vez de você chegar e falar assim, não, mas Deus tá fazendo isso, porque Deus tem o controle, né? Sim, com certeza. Se a vida da gente fizesse isso todos os dias, seria muito melhor. Seria muito melhor. Mais fácil, com certeza. E se a gente levasse pra nossa vida aquele ditado, né? Se não é bênção, é lição. É lição. Exatamente. Então, se a gente leva isso pra nossa vida, tudo aquilo, nem sempre a gente tá sorrindo, nem sempre a gente tá bem, mas o que será que eu tenho que aprender com isso? Sim. O que será que eu posso aprender com isso, né? Sim. Se a gente começar a se questionar mais, tudo na nossa vida tem que ser à base de perguntas. Sim. Perguntas e automaticamente você acha as respostas. Então, criar o hábito de qualquer situação que acontecer, seja ela boa ou ruim, a gente falar o que eu tenho que aprender Eu tô disso. mudando muito em relação às minhas reações, assim. Ainda tem um processo pela frente, né? Sempre vamos ter. Mas assim, quando eu comecei as franquias, foi um turbilhão, assim, absurdo. Eu não tinha tempo pra nada. Assim, pra nada. E na época, meu pai faleceu de Alzheimer, né? Na pandemia. E eu não conseguia nem ver ele o quanto eu queria, assim, por causa do turbilhão, do tanto que eu trabalhava, assim. Mesmo ele morando no meu bairro, né? Eu não conseguia... Não posso chorar, gente. Meu papai é maravilhoso. E, assim, eu tava trabalhando de uma maneira muito intensa, assim, né? E, em vez de eu analisar e saber que o fato de eu trabalhar tanto quando eu tava trabalhando, né? E, assim, aquilo não ia me levar ao mais, assim, num lugar maior, sabe? Assim... Eu tinha que trabalhar menos, né? Eu me arrependo muito, porque se eu soubesse analisar como a sua irmã, né, negou e você soube analisar que foi uma coisa de Deus, eu não teria deixado de ver muitas coisas, sabe? Sim. Por exemplo, eu adquiri uma doença autoimune na pandemia por causa de estresse. Hoje eu lido com a doença autoimune por causa que, na época que eu deveria estar feliz, né, com o crescimento da empresa, indo visitar meu pai, cuidando de mim, que eu deixei de me cuidar, eu decidi ficar com o olho só pros problemas, entendeu? Se fosse no meu caso, fosse minha irmã, eu ia surtar. Sim. Entendeu? Então, hoje eu mudei e tô com a visão mais que você teve. Sim. Isso é excelente, entendeu? E muda tudo um conjunto à nossa volta, né? Nossa volta. A gente muda a forma como que a gente encara as dificuldades. Se torna até mais leve, Meu marido mais falou, fácil. você vai lá pro podcast, ele falou, desliga o celular, é o seu momento, acabou. Ele falou assim, não, você vai perder a sua saúde, né? E foi isso que aconteceu na pandemia. Assim, eu adquiri essa doença autoimune e todos os médicos que chegavam falavam, você teve porque você chegou na sua estafa de trabalho, né? Então, você vê como que agora voltando um pouquinho pra antes. Se eu tivesse continuado na minha essência em muitas coisas, tivesse visto que o básico que funcionava, que eu não precisava ultrapassar os meus limites, talvez essas coisas não tivessem acontecido, sabe? Então, eu tenho aprendido a lidar assim com a situação, sabe?
teve um dos maiores shoppings que a gente tava, eu não posso falar o nome, que era o nosso quiosque, assim, número 1 da rede. Era um ponto maravilhoso, vendia muito. Eles mudaram a gente de ponto para um ponto de uma área de serviço. Sabe quando você tem, assim, coisa de costura, de bolo caseiro, vacina, aquela, né, um pontinho. E acabou com a gente. Aquilo não teve como continuar ali, né? E eu me frustrei demais na época, sabe? E eu sou muito intensa, então eu chorava. Assim, a franqueada é maravilhosa, que era de lá, a Monique, que é minha cliente até hoje mesmo, né? Eu não conseguia nem falar com ela, porque aquilo me fragilizava muito, né? Então, eu deixei me levar muitas vezes fragilizada por essas situações, sabe? Mas até de detalhes pequenos, assim, como da sua irmã, sabe? Qualquer coisa me frustrava, porque eu já estava... sabe aquele negócio do copo cheio? Sim. Era aquilo. E aí, eu me arrependo muito, porque, assim, hoje eu lido com... assim, claro que a autoimune, assim, não é uma coisa... A minha autoimune não é uma coisa muito exorbitante, mas eu tive que fazer modificações na minha vida que eu não sinto praticamente nada. Por isso que eu mudei a alimentação para saudável. Tive que mudar algumas coisas, mas eu vejo que se eu não controlar meu estresse e aprender a lidar com as situações do dia a dia, enxergando que Deus é aquele que faz e Deus é que tem o controle dele nas mãos, a gente pira. Vem outra doença, vem outro problema. Sim. Sabe? A gente tem que aprender a separar um pouco as coisas da empresa das coisas pessoais nossas. Sim. Embora que pra gente muito difícil, a mesma né? coisa, É né? muito Você difícil. fala, tá acontecendo alguma coisa na empresa, a empresa sou eu, me afeta. Mas você tem que Você desliga o celular à noite? Não. Eu não desligo, Não. entendeu? E o que acontece? Aí, Sim. durante o dia, eu fico na pilha lá na fábrica. Eu pareço um furacão, assim, é absurdo, assim. Eu sempre fui elétrica, né? Sou um furacão. E aí, à noite, eu dou aquela sossegada em casa. Eu falo, bom, agora é hora de eu resolver as coisas do celular. E não tô certa de fazer isso, né? Mas eu não tenho propriedade pra falar sobre também? isso. Então, eu fiz umas mudanças ultimamente. Sim. Até porque eu tenho filhos, como você. E eu falei, eu tenho a noite pra ficar com eles. Eu não vou desperdiçar o tempo que eu tenho pra ficar com eles. Porque tava Então. virando constante isso. Sim. Eu passava o dia inteiro lá no showroom e na fábrica. Vamos fazer, vamos marcar e não sei o quê. E aí chegava a noite, agora eu vou responder cliente. E tinha 200 mensagens pra responder. E acabou meu dia. Sim. Aí eu falei, não, vamos mudar, vamos organizar isso aí. Então, de manhã, antes de eu chego na empresa, a primeira coisa que eu faço é responder aos clientes. Sim. Porque se deixar, a gente não Se para. organizar. A gente não para e a gente perde o nosso tempo de qualidade com a família, a gente perde nossa saúde, porque também a gente precisa de um tempo para cuidar do corpo, a gente precisa passar num médico, fazer um exame. Eu também fiquei 3 anos sem fazer um exame, igual você. Esse ano eu falei, não. Vamos cuidar da minha saúde, porque se eu não estiver bem, quem vai cuidar da empresa? Quem eu vai cuidar consigo dos meus voltar filhos? atrás e ficar com meu pai? Exatamente. Não consigo. Eu não era uma filha, gente, distante, tá? Sim, mas eu queria ter ficado mais. Quando alguém vai assim, você fala, eu queria ter aproveitado mais. Sim. Sabe? Então, às vezes eu falo assim, nossa, eu poderia ter ficado mais. Tanto que hoje, a minha mãe era uma mulher apaixonada, gente, vocês não têm noção, né? Um casamento, assim, exemplar. Essa minha essência de Jesus vem muito dela, assim, né? Ela, quando eu tava saindo de casa, ela falou, fala de Jesus lá! Eu falo, mãe, sempre, né? E assim, hoje eu cuido muito da minha mãe, e assim, às vezes minha mãe fala, me leva em tal lugar à tarde. Eu levo. Porque assim, eu sei que tem que ter um esforço. A gente, como dono, a gente tem que ter esse esforço, mas o tempo não volta. Não volta. Sabe? O Murilo tá com 11 anos, ele tá crescendo, sabe? Não volta. Assim, eu tô falando isso, tá? Pra mim mesma, gente. Sim. Mas assim, vai agregar na vida que de é um alguém. desafio grande pra quem tá empreendendo, saber também muito tirar separar o seu tempo, né? E fazer isso assim, claro que ainda mais no começo, a gente tem que ter um esforço maior, né? Sim. Imagina, no começo, tinha dia que a gente trabalhava de madrugada, assim, né? Mas tem que ter um tempo, né? Tem. Porque meu marido não, ele chega o WhatsApp dele, gente, não tem notificação, tá bom pra vocês? Ai, gente, é muito chique isso. Delícia, né? É muito chique. Eu Eu quero chegar nesse nível. Eu vou tirar o de e-mail, por enquanto. Mas, meu não tem, porém, a cada 5 minutos eu mexo no celular. Então, né? Muito, E aí, aí às vezes as pessoas da fábrica não conseguem falar com ele e mandam mensagem pra mim. E eu falo, gente, liga pra ele, né? Que as pessoas esqueceram que tem como ligar, né? E aí, ele fala pra mim, chega em casa, desliga seu celular, mas eu não consigo, sabe? Também não. Então, eu tô tentando, assim, sabe? Diminuir um pouco. E a gente também começar a
a se programar para uma nova forma de viver no empreender, né? Sim. Porque o que é se programar? Olha, é igual a Lud falou, é fazer um planejamento de como que vai ser o seu dia dentro da empresa. Saiu da empresa, como que vai ser o seu dia como Lud esposa, como Gabi esposa, como André esposa. Então, eu acho que a gente precisa dessa programação para tudo na nossa vida. A gente vai procrastinando. E outra coisa, também você vai vivendo no automático. O automático é o quê? O que acontecer, aconteceu. O que não aconteceu, não aconteceu. E a gente precisa desse planejamento em todas as áreas da nossa vida. Vocês sabem que, assim, eu não brinco, né? Porque isso não se brinca. Mas eu, às vezes, falo na fábrica, será que eu tenho TDAH? Juro pra vocês. Porque, assim, não fui pesquisar ainda, né? Mas eu às vezes eu fico achando que eu tenho pra ir pesquisar, né? Não tenho tempo pra ir pesquisar. Deixa pra lá, Deixa pra lá. Porque, às vezes, eu tenho muita coisa na cabeça. Assim, é uma demanda absurda, assim, né? E aí, meu marido tava estudando esses dias, ele falou assim pra mim, que muitas pessoas hoje em dia, elas acham que elas têm TDAH, né? Não vão pesquisar. Mas também existe uma demanda muito grande de informações hoje em dia. A gente não se é cobra como muito antes, também, entendeu? Né? É o tempo inteiro ali, você abre o Instagram, aí vê a vida do outro que tá boa, ai, não, a empresa do outro tá não sei o que, aí a caixa que o outro, sabe assim? E aí chega, aí o WhatsApp, é aquela coisa que sua cabeça é tanta informação pra você armazenar, que às vezes não é nem um TDAH, né? Como eu acho que às vezes eu acho que eu tenho que investigar. Às vezes é um excesso de informações na cabeça. Sim. É um excesso de estímulo. A gente tá sendo estimulada dia e noite. Exatamente. Pelo celular, e o pelo automático, Instagram. assim, né? Eu vivo no automático. Eu vivo demais no automático. Vou ser bem séria com você. Uma das técnicas que eu utilizo hoje, né? Preciso melhorar em muitas áreas da minha vida. Mas uma das técnicas que eu utilizo hoje é exatamente essa. Eu excluí conteúdos de fofoca, do meu coisas Instagram. que não vão alimentar em nada. Não sigo ninguém que eu não goste do conteúdo. E eu não tenho problema em falar isso, porque eu tenho que seguir aquilo que realmente vai agregar algo na minha vida. Assim, gente... Televisão, eu não vou mentir pra vocês, eu chegava em casa e ligava lá na Record, tava passando só tragédia. Sim. Isso era um hábito que eu tinha muito. Sim. Eu não sei qual que foi a última vez que eu liguei pra assistir televisão. Eu tô sendo bem sincera pra vocês. Sim. Não me lembro qual que foi a última vez que eu liguei a TV pra assistir algo de TV, assim, sabe? Sim. Não assisto. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e filtrar aquilo que a gente pega de informação, né? Porque, às vezes, eu vi que um dia que uma das características de ansiedade é quando a pessoa pega o Instagram e vai rodando, ela nem percebe, as pessoas nem percebem mais, né? Eu já me peguei fazendo isso, também. Tá? Sim. E você pegar o Instagram assim e você vai... Você não tá nem raciocinando o que você tá olhando. É automático, isso não existia antes. E aí aquele boom de informações vai alimentando sua mente com coisas que não eram pra alimentar. Não mesmo. Né? O Gui, hoje ele não segue quase nada também. Ele fez uma limpa no Instagram dele que ele fala, não, eu só quero seguir aquilo que realmente vai me trazer conteúdo. Porque assim, hoje a gente já recebe muita informação. Então você tem que escolher aquilo que você vai entrar na sua mente, né? Porque é muito assim. Aquilo que você consome, boa parte do que você consome você acaba reproduzindo, né? Exato. É isso, Andréia. Pra mim foi incrível, assim, a conversa. O nosso bate-papo, a sua história é linda. Né? Os produtos são maravilhosos, incríveis. Sou fã, muito fã. A Manu vai amar. E foi um prazer mesmo ter você aqui conosco. Muito todo obrigada. O sucesso do mundo, Obrigada. Ainda mais pra você, que você continue levando o seu propósito, levando a sua identidade, a sua leveza, porque é aí que Deus trabalha mesmo. E a gente tem um convite pra você também. É verdade. Não esquecer. A gente tem aí uma missão, né? Dia 8 de março de 2024. Nós vamos fazer o método Avivamente. Legal. E aí a gente vai entregar uma missãozinha pra você. Ai, meu Deus. Bem que eu sou dos desafios, tá? Eu topo tudo. Ir lá palestrar sobre a arte de empreender, o quanto isso mudou a sua vida. Já topo, já. Super planejada. E tocar vidas de outras pessoas e a gente liberar em uma nação pra empreender e ver a mágica super top, que é já tá fechado já. É isso aí. Então, muito obrigada mesmo, viu? Vocês são maravilhosas. Vocês combinam muito com o podcast.
Que Deus continue abençoando os trabalhos da sua empresa. Isso mesmo. Que vocês, como casal, que vocês deram um show de exemplo de um casal unido. Ó, a gente como ninguém deu aqui nesse podcast. A gente tá casado há 15 anos, a gente tá junto há 18. Quando eu namorava o Gui, eu já ajudava ele mais ou menos na parte dele na empresa, né? Eu lembro que eu cheguei até a ir numa empresa lá, numa loja. Falei, oi, tudo bem? Meu marido faz cinto. Será que... eu adolescente ainda, né? E olha que eu brinco com ele. Eu falo, vamos comigo lá no podcast? Ele fala, não, vai sozinho. Que tudo eu quero estar com ele, assim. E mesma coisa ele. Quando ele vai fazer compras, eu falo, não vou hoje, tá? Aí ele fala, tá bom. Aí ele vai fazer, ele fica me ligando toda hora. Muito porque a gente legal. é assim. Gente, claro que não existe relacionamento perfeito, sim, né? Com certeza. Mas ninguém entende como que a gente tá trabalhando há 15 anos, quase 18, na verdade, né? Se for contar também o tempo do namoro. E a gente se dá tão bem, se completa tanto, né? Que, na verdade, ele que é o inteligente da empresa, tá, gente? Eu sou a parte criativa. Mas é incrível. É incrível trabalhar com ele também. Então, muito obrigada mesmo por ter aceito, ter despendido Obrigada. seu tempo, pra ficar aqui com a gente.